Fala pessoal, Alisson aqui, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, voltando das férias, no nosso último vídeo trabalhamos com variáveis de ambiente, né? Hoje nós vamos trabalhar com Docker, né? Onde vamos colocar dois containers para rodar, um para o Go e o outro para o nosso Mongo, que vai ser o nosso banco de dados. E aí com isso nós vamos estar preparados para já começar a trabalhar nossa aplicação com banco de dados. Então venha comigo e bora para o código. Mudando aqui para nossa aplicação. Aqui está a nossa aplicação dos outros vídeos, né? Já criei uma branch para Docker, ela vai ser mergeada para main quando o vídeo for publicado, tá bom? Então aqui vamos criar um novo arquivo que vai ser o nosso docker/compose.yaml. Show? Beleza, então esse é o nosso cara aqui. A versão que a gente vai utilizar vai ser a 3.9 dessa versão. Vamos criar os services. A primeira vai ser app. Vamos colocar aqui, o nome do projeto é aula.app. Vai ser o nosso container aqui da nossa aplicação, beleza? Então aqui nós vamos colocar o nome do container. Vai ser também aula.app. Se você não colocar o nome do container aqui, né, ele vai pegar aqui de cima. E é a mesma coisa no caso. Mas questão de boa sintaxe, eu prefiro colocar o container name. Não é regra, né? Mas funciona também sem, tá bom? E aqui nós vamos pegar a imagem do nosso Golang barra 1.18. Saiu agora há pouco, né, alguns dias atrás, o 1.19, né? Esse 1.19 eu ainda não estudei sobre ele, vi as vantagens dele, então por isso eu não vou estar usando ele. Mas, dependendo, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Deixa eu mostrar as imagens que vamos fazer aqui, né? Bom, as imagens que vamos usar vai ser essa Golang 1.18, que é uma imagem oficial. Você pode vir aqui no site do Docker Hub, né, e ver todas as instruções que essa imagem possui, tudo que ela faz, tudo o que as variáveis e documentações que você quiser. Pode até ir lá no GitHub e ver como eles desenvolveram, tá bom? E a outra imagem que a gente tem aqui vai ser o Mongo 5.0.10, que é uma versão estável. Eu posso usar a mais específica, que eles sempre usam latest, né? Mas se no futuro o Mongo ele atualizar e tiver algumas alterações, né, pode ser que não seja mais compatível com o antigo, né? Então eu sempre gosto de fixar a versão que eu estou trabalhando, né, para depois aí não me causar problemas, né, de compatibilidade depois, tá bom? Então essas duas imagens são oficiais, né? Mas você pode alterar e usar elas como base e implementar a sua própria sem problema nenhum, tá bom? Então, voltando no código, beleza. Então aqui eu vou colocar em volumes, né? O volumes. O volume, ele vai servir para mim, ele serve como um espelhamento de uma pasta da minha máquina para o container, certo? Então eu posso salvar algumas coisas do container na minha máquina, para que essas coisas não se percam, tá bom? Porque se eu não fizer isso, quando você derrubar o container e subir novamente, né, tudo que estava nele se perdeu, tá? Então o container é feito para isso. Ele executa a aplicação, mas ele está fardado a morrer depois, tá? Então aqui o volume, ele basicamente vai ser o espelhamento para espelhar na minha máquina. O espelhamento nessa aplicação aqui, ele vai ser do meu diretório. Então todos os meus arquivos que estão aqui, né, eles vão lá para o volume da aplicação.
Então, com isso, eu já consigo executar a aplicação a partir de lá, tá bom? Então, aqui vai ser o diretório atual, certo? Dois pontos. Agora, dois pontos aqui, ele é um separador para referência, né? Então, eu estou falando da minha máquina para o container, a máquina do container ali. Então, eu vou pegar o diretório, né? No caso, aqui vai ser barra go.crc, ok? Então, tudo que tiver na minha máquina nesse diretório, nessa pasta aqui, irá para o pro container do aula app na pasta Go, na pasta CRC, dentro da pasta Go, tá bom? Só isso. E aqui eu vou expor algumas portas, né? Então eu posso pôr várias portas. No caso eu só vou pôr uma, que vai ser a nossa 8080, né? É a mesma coisa, 8080 da minha máquina e o 8080 lá do container. Mesma coisa, entendeu? Então é o separador aqui. Então, lá dentro ele é uma outra máquina. Pense como um container como uma outra máquina. E lá ele tem as portas de comunicação. Então, eu estou dizendo aqui para ele: a minha porta 8080 vai se referenciar à porta 8080 lá do container. Só isso. Se houver colisão entre as portas, né, ele não vai conseguir subir o container. Então, ele vai acabar dando erro. Ok? Beleza. Então, vamos colocar aqui um comando. Esse comando simplesmente vai só segurar o container para ele não cair, tá? Porque o container ele tem que executar um serviço. Ele vai estar então, como não vai ter nada rodando até então, pode ser que vai falhar. Então, para isso, eu vou usar um leitor de arquivos do próprio Linux, que é o Tail. O tail, eu vou segurar ele para ele ler um arquivo específico eternamente, que aí ele vai me avisar quando houver uma alteração nesse arquivo. Só que esse arquivo nunca vai existir, então ele vai ficar com aquele processo ali só escutando. Isso vai servir para a gente só segurar o container com algum processo, e esse processo não é pesado, não é tão pesado assim, então não tem problema. Então aqui eu estou segurando ele para ele ficar continuamente escutando, né? E aqui eu estou falando qual arquivo que eu quero que ele escute. Vai ser o barra dev barra num. E esse arquivo não existe lá dentro de um diretório dev com o nome do arquivo num. Nunca vai existir, tá bom? Então, beleza. Aqui é o nosso container. É o nosso container da aplicação. Vamos testar se ele vai subir, né? Então aqui eu vou dar Docker Composer up, né? Eu posso dar "-d". O "-d" ele meio que libera o nosso terminal, né? Então ele executa por baixo. No caso aqui eu quero testar para ver se dá algum erro, então eu tiro o "-d" e aí ele vai mostrar todo o processo dele. Uma coisa muito importante que eu não falei, né? Ele tem networks. Então se eu quiser que os containers eles sejam isolados, que eles não tenham comunicação entre eles, então eu posso criar networks que seriam redes de comunicação e eles se comunicam entre eles, né? E aí fica isolado da minha máquina local aqui que está fazendo todo o processo. E ali ele está rodando, né? Como eu não dei nada, então eu só vou criar aqui um novo, né? Vou ver se isso está aparecendo. Tá. Então se eu vier aqui, Docker PS, nosso container está lá. Só fechar. Então eu posso dar um Ctrl C aqui. Ele está rodando a aplicação normal, tá? Forçar ela aqui, Docker PS. Então eu vou dar aqui um Docker Compose up "-d". Beleza, ele subiu a aplicação e se eu der um aqui, ele vai estar rodando a 2 segundos. Então, o comando que ele está rodando é o comando que a gente passou. Vamos ver se ele está tudo ok lá mesmo. Então eu vou dar um Docker exec -it aula bash. Então eu vou estar executando o bash dentro lá do container. Até aqui ok, vamos ver a versão que ele está usando. E é o
o Golang 1.18.5 de uma arquitetura Linux MD64. Show? E vamos ver aqui os diretórios, né? E a gente pode ir lá nos src e olhar os arquivos. Ó, todos os arquivos aqui. Deixa eu formatar eles melhor. Então, todos os arquivos aqui. Vamos ver se é os mesmos. Então, se eu vier aqui, colocar alguma coisa, ó, eu vou colocar aqui alterado, só para ver, né? Então, eu posso vir aqui, dar um nano no main.go, tem, vamos dar um vim menos.go, e também não tem. Vamos ver se tem o cat. Se não tiver o cat, aí eu já não tem como. Opa, o cat tem. Então aqui é o nosso arquivo. Então tudo que acontecer no nosso diretório aqui, se eu alterar as implementações aqui na minha máquina local, isso vai se espelhar lá no container também. E vice-versa, se alguma coisa acontecer lá, e ele vai trazer aqui para a minha máquina local também. Tá bom? Show? Show de bola. Aqui eu só dar Ctrl C e não, Ctrl D, ele já sai ali do container. Beleza? Show. Aqui eu vou matar o container, né? Vou derrubar ele para ele não ficar executando. E aqui agora eu vou trabalhar com o container do Mongo, tá bom? Então aqui eu vou dar um aula ponto, barra Mongo, vai ser o nome do container, né? Aqui eu vou estar dando container name, como eu comentei da outra vez, e vai ser aula barra Mongo, show. Aqui vai ser a imagem. A imagem é como eu comentei, vai ser aquela imagem que que eu mostrei na outra aula, naquele outro momento. Então aqui eu vou passar o link dessas duas imagens, mas tem outros. Você pode vir aqui e pesquisar por todos. Essas são todas imagens que o Docker Hub tem. Então muitas delas são oficiais, que estão sendo averiguadas aqui, se elas estão dentro dos conformes. Ó, tem algumas imagens mais leves, né? Por exemplo, essa aqui é 384 megas, mas também tem algumas imagens mais pesadas, como essa que é 2 GB e 760 megas de tamanho. Então tem umas imagens bem grandes e tem imagens bem menores, né? Então aí eu prefiro imagens menores, né? Que aí é mais fácil, mais rápido para executar e mais rápido para derrubar também. Mas aí é questão de gosto. Algumas vezes as imagens mais completas têm mais coisas e, por exemplo, o Vim e o Vim e o Nano, que eram instruções do próprio Linux, como não vieram nessa imagem do Go, isso deixa ela mais leve. Mas aí no momento que eu preciso, eu não tenho elas à disposição. Aí eu vou ter que ou procurar por uma nova imagem ou instalar ela. Instalando ela, depois que eu derrubar o container, ele volta ao normal. Então a única maneira de fazer com que fique é criar uma nova imagem usando a imagem que eu estava usando como base. E aí nessa nova imagem eu coloco a instrução de instalação do programa que eu quero. Tá bom? Então tem bastante coisa. O Docker é muito versátil, então dá um curso inteiro só de falar de Docker. Tá bom? Então aqui eu vou colocar a 5.0.10, beleza? Aqui eu vou colocar em volumes, certo? Opa, aqui o meu diretório, né? No caso, o meu diretório que eu vou colocar dentro de ponto database. Basicamente, o que é esse ponto aqui? É uma pasta oculta, tá bom? Então, vou criar uma pasta oculta na minha máquina chamada database. E como está no diretório atual, então ela vai criar bem aqui, tá bom? Para que isso?
para que todas as informações que eu modifique no banco de dados fique aqui na minha máquina e aí quando eu derrubar o container e voltar, eu não vou ter que criar todos os registros novamente do banco de dados. Então vai facilitar, vai agilizar bastante, tá bom? Então aqui eu vou dar dois pontos e espelhar com base na imagem lá do, do Mongo lá, né? Então, onde que ele salva? Eu já estava pesquisando, né? Então ele salva aqui dentro do container na pasta data db. Então ele salva todos os arquivos de instruções dentro dessa pasta. Então eu vou copiar todos esses arquivos aqui para minha máquina, tá bom? Feito isso, eu vou expor as portas, né? Então vou colocar aqui 27017, que é a porta base padrão do Mongo, né? Essa é a porta padrão do Mongo. Feito isso, eu vou espelhar ela. Então a porta do container aqui com a porta da minha máquina aqui. Então coincidiu de elas serem a mesma, tá bom? Então eu poderia fazer isso daqui? Poderia sem problema nenhum. Quando você tem muitos containers e às vezes usando a mesma tecnologia, por exemplo, quando você está trabalhando com microserviços, você está subindo dois, três, quatro microserviços e cada um deles com um banco de dados diferente, e às vezes o banco é o mesmo, né? Por exemplo, se for MySQL, que é 3306, com certeza vai já estar usando pelo outro MS. Então, você coloca 33017 ou 3308 ou qualquer outra porta que esteja livre. E aí na conexão ali você só altera para essa porta para você ir no banco que você quer, tá bom? Beleza, então basicamente é só isso. Vou dar um Docker Composer up. Não vou usar o "-d", só para ver o processo dele. Isso. Em teoria ele já está funcionando. Em teoria ele já está funcionando. A pasta que eu comentei aqui, então tá todos esses arquivos, né? Eles são arquivos do próprio Mongo. Configurações, index, collections, tudo do próprio Mongo. Vamos ver se ele está funcionando mesmo? Então eu posso vir aqui, conectar. Ah, e ele está aqui, está funcionando. A versão que a gente colocou, como init, show. Então eu posso criar aqui uma nova base, né? Criar aqui uma nova base, que vai ser a database mesmo, né? E vamos colocar a collection test. Ele criou aqui, achou aqui, o documentos, show de bola, sem nenhum problema, todos os campos funcionando, né? E é isso. Vamos derrubar o container aqui, para ver se está tudo ok, se aquilo ali não é a aplicação. Beleza, deu. Então eu vou dar um refresh aqui e está procurando. Então, como ela caiu, ela está safe. Então, PS aqui, Docker Composer, "-d", subir as duas aplicações e show de bola. Então, se eu der aqui, ó, as duas estão rodando perfeitamente. E se eu vier aqui, dá um refresh e agora o refresh vai de boa. Beleza? Então aqui, uma última coisa que temos. Uma última coisa aqui, né, gente?
Como a gente está trabalhando com volumes e a gente tem os arquivos do Mongo aqui, né? Então a gente vai ignorar eles para não serem comitados, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Só vir aqui no gitignore, colocar aqui, ó, ponto database, opa, database, é o nome da pasta ali. Pronto, ele ignorou. Agora tem 3 arquivos modificados. Um vai ser o gitignore, o outro o Docker Composer que a gente criou e a nossa alteração que fizemos de teste ali. Deixa eu só retornar ela. Boa. E aqui a gente só vai comitar. Cdd git commit -d add docker composer file. Bom, eu acho que é isso. Voltar aqui. Bom, gente, foi isso. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma sugestão, também deixa nos comentários. Deixa um joinha para fortalecer esse vídeo, chegar a mais e mais pessoas. E a gente se vê na próxima. Valeu!